Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós falaremos sobre autenticação no Nest.js. O nosso objetivo é fazer com que a nossa aplicação back-end, nossa API back-end com o Nest, gere tokens JWT, ok? E para que o nosso cliente, pode ser ali um sistema web, um aplicativo, mobile, obtenha esse token, e acesse certos endpoints, certas rotas da nossa aplicação back-end somente com a utilização desse token, desse JWT, ok? Então a autenticação traz segurança para o nosso back-end, para a nossa API, e o token JWT é uma forma muito famosa, muito utilizada e também muito segura, ok? Eu já estou com a documentação do Nest.js aberta aqui, e aqui ele explica, tudo passo a passo. Ele utiliza a biblioteca Passport para auxiliar nesse processo, nessa abstração da autenticação. E nesse vídeo a gente vai ver de forma prática como criar um projeto, como realizar a autenticação, como blindar as nossas rotas, fazendo com que o nosso cliente somente acesse aquela rota com um token, ok? Então, bora pro vídeo. Eu tô com o meu terminal aberto aqui. Eu já tenho um banco de dados rodando no meu Docker, uma imagem do MariaDB, e eu vou criar um projeto Nest com CLI, Nest New, e o nome do projeto eu estou dando como Nest.js JWT App. Eu vou utilizar um npm e agora vamos aguardar a instalação dos pacotes. Beleza, uma vez todos os pacotes instalados, nós vamos acessar a nossa aplicação. Eu vou abrir aqui com o Visual Code. Legal. Projeto criado. Se eu vier aqui no terminal e rodar o comando npm run start .dev, a gente já vai dar nós vamos inicializar nosso projeto Nest. Vamos só aguardar aqui a mensagem de sucesso. Beleza, perfeito. Se eu venho na porta, no endereço localhost 3000, eu já tenho aqui um Hello World do Nest.js, uma vez que a gente já tem essa mensagem aqui, que a aplicação Nest já foi startada. Beleza, eu vou parar aqui. O que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, eu vou limpar esse App Controller e App Service. Nós não vamos utilizá-los nesse primeiro momento. A gente vai focar apenas na parte da autenticação, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é instalar o TypeORM, ok? E o MariaDB, porque a gente precisa, que a nossa API comunique com o banco de dados, porque é onde nós vamos armazenar os nossos usuários, ok? Uma vez que nós temos o TypeORM instalado na nossa aplicação, eu já vou fazer o import dele aqui no nosso App Module, porque eu quero que inicialize o TypeORM na raiz do nosso projeto, ou seja, no App Module, e aí toda a minha aplicação possa ter essa conexão aberta com um banco de dados. Então, vou fazer isso aqui através da importação do TypeORM Module, ok? Então, eu estou usando aqui o MariaDB, o host é localhost, a porta é a 3306, o username é root, password 123. Meu banco de dados está até aberto aqui com o Table Plus, é esse aqui, ó. Eu não tenho nada nele ainda. Beleza. Entidades, eu vou aqui fazer uma expressão que é no username atual, em qualquer pasta, em qualquer arquivo que tenha entity no nome, .js ou .ts. Vou dar um synchronize true aqui para ele mapear de forma automática. Ok. Beleza. Eu posso aqui limpar a pastinha dist para remover qualquer tipo de cache e dar run start .dev para a gente dar um restart e ver se o TypeORM já vai ser inicializado na nossa máquina. Vamos aguardar aqui a compilação. Beleza. TypeORM, as dependências do TypeORM foram inicializadas e a aplicação Nest já está funcionando novamente. Olha só que bacana, beleza? Não encontrou a rota barra porque a gente apagou. Perfeito, é isso mesmo. Agora nós vamos utilizar as nossas variáveis de ambiente para que a gente extraia essa informação, todas essas credenciais do nosso código-fonte, e a gente passe isso para as nossas ends, ok? Então, para fazer isso, a primeira coisa é a gente instalar o Nest.js config, ok? Essa biblioteca do Nest.js, ela possui ali o config module, que é responsável por fazer a importação do arquivo
.env. Então eu vou criá-lo aqui e eu vou criar algumas variáveis de ambiente. Por exemplo, type rm connection é mariadb. Copiar aqui para ficar mais rápido. Host, localhost, port 3306, username root, password 123, database é o Nest.js, JWT app, e acredito que é só. Beleza, eu vou copiar isso aqui tudo e vou criar um arquivo env-example para quem for baixar o repositório depois no GitHub, saber quais são as envs importantes para o projeto rodar. Então, acesse o gitignore e coloque o seu arquivo .env para que o Git possa ignorá-lo, né? Porque a gente não quer subir isso aqui no versionamento, porque senão a gente vai continuar expondo as credenciais do banco de dados, ok? Beleza, instalei então o Nest.js config, criamos nosso arquivo .env, agora a gente vai extrair esses dados aqui e utilizar nossas envs. Então, a primeira coisa aqui no import, como primeiro de tudo, a gente importa o config module for root, ok? Ó, o config module que vem do Nest.js config, ele tem que ser o primeiro aqui para que a gente possa usar o process.env. Então, vamos lá. Ao invés de mariadb aqui, a gente vai colocar process.env type rm, deixa eu copiar aqui depois para facilitar, connection. Ok, aqui ele já vai dar um erro falando que a gente está passando uma string, mas ele não é do tipo MySQL, etc, etc e tal. Então o que acontece? A gente pode pegar esse objeto aqui, ó, e transformar no que? Se a gente passa o mouse aqui, ele fala, olha, esse type ele não está assinado com o mesmo padrão do type rm module options. Então a gente pode transformar esse objeto todo aqui, ó, falar que ele é do tipo type-rm module options, ok? Então o que ele fez? O type-rm está dando um cast, né? Porque isso aqui é como se fosse um objeto anônimo, né? E quando a gente dá um as e fala qual que é o tipo dele, você percebe que agora ele fica até, ele nos dá, né, algumas informações, porque a gente está tipando esse objeto aqui. Então ele para de dar o erro porque agora ele entendeu que o type é do tipo que ele mesmo nos orienta, ok? Então aqui o host, posso vir process.env, opa, deixa eu ver que eu acho que eu copiei, né? Copiar aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Type-rm host, type-rm port, type-rm username, process.env type-rm password e type-rm database. E perfeito. Legal? Configuramos então. Agora ele vai puxar os dados aqui da nossa env. Beleza? Podemos apagar a pastinha dist e mandar rodar o projeto. A princípio deu tudo certo, nenhum erro. Como a gente ainda não está fazendo uso do banco de dados, a gente ainda não consumiu nada, né? Então não dá para ter certeza, mas vamos seguir que eu acho que já está tudo correto. Beleza, uma vez que nós temos nossa env, nosso banco configurado, vamos criar agora um módulo de usuários. Eu vou aqui colocar app/users para ele criar uma pastinha aqui para nós. Beleza, o users module já foi importado automaticamente aqui no app module e o nosso app users está aqui. É o nosso users module, né? Desculpa. Vou criar agora um controller, primeiramente. Vamos criar uma camada de service. Legal. E aqui, aproveitando já, ó, no Users Module, nós temos o Provider User Service. O que eu vou fazer? Eu vou dar um export nesse User Service. Por quê? Porque nós vamos criar um módulo de autenticação e para o módulo de autenticação funcionar corretamente, nós vamos ter que consultar o módulo de usuários, né, que o módulo de usuários ali na camada de service vai consumir o repositório, vai buscar o dado no banco de dados, vai verificar o e-mail, a senha. Então, para que o módulo de autenticação possa consumir essas informações, a gente precisa falar para o nosso usuário, né, para o nosso módulo de usuário, se está expondo essa camada de serviço, ok? Então a gente faz através do exports aqui no Users Module, perfeito? Então aqui no nosso Users Controller, eu vou apenas nomear aqui como API V1 Users e nós vamos ter alguns endpoints. Deixa eu só criar aqui um editor config, que a gente vai utilizar a indentação com espaço 2, perfeito. E nós vamos ter aqui, ó, o método index, o método store, o show, o update e o destroy.
Ok, vamos fazer um CRUD basicão aqui. Eu vou ter aqui um GET. Aqui eu vou ter um post. Vamos importar. Ó, todos são importados aqui do Nest.js Common. Depois aqui a gente tem um show, que é ID. Ok. Aqui nós temos um put, também ID. E aqui nós temos um delete, também ID. Beleza. Vamos construir um construtor, que nele aqui vai ter uma propriedade chamada userService, do tipo userService, ok? Agora vamos implementá-los aqui. Ainda a gente não tem nada para implementar, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar um return null só para ele parar de dar erro, ok? Então a gente tem nossos endpoints criados aqui. Agora vamos para a nossa camada de serviço. Então aqui estou com o userService aberto. Vou no meu construtor e vou fazer o quê? Vou criar a injeção de dependência do repositório. Então eu vou ter aqui, ó, users repository, que é do tipo repository, né, do users entity. Esse users entity ainda nós não temos, então vamos criar aqui na pastinha users, vou criar aqui, ó, users entity.ts, ok? Vou expor essa classe, users entity. Então, o que é a entidade? Ela é uma representação da nossa tabela do banco de dados. Então, a gente tem a tabela no banco, a gente precisa representar através de uma entidade, que é uma classe, e o repositório, então, ele vai ser todo orientado a essa entidade que nós estamos criando, ok? Então, o nosso usuário vai ter um ID do tipo string, first name, last name, e-mail e senha, e aí os famosos campos created at, updated at e deleted at, ok? O ID é primary generated column do tipo ID, ok? Opa. O first name aqui vai ser uma coluna first name mesmo, o default é varchar, vou manter assim, last name aqui, e-mail, não precisa nem preencher, porque o e-mail vai ser com esse nome e-mail mesmo. O last name aqui, como ele está camel case, eu quero criar com underline aqui, então eu especifico o nome da coluna lá no banco. Password está certinho, e aqui é created date column, eu só vou renomear aqui para underline. Aqui é o updated date column, vou renomeá-lo para updated at. E aqui é o deleted date column, também vou renomeá-lo para deleted at. Perfeito, show de bola. Users entity criado, essa é a nossa entidade. Posso voltar aqui na camada de serviços, né, e falar que esse repositório agora possui uma entidade. E em cima dessa injeção eu vou utilizar um decorator, né, que é o inject repository users entity. Vamos só importar esse repositório aqui, ó, do type ORM, beleza? Perfeito. E agora nós vamos ter as nossas implementações. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, o find all, ok? O find one or fail. Eu vou ter o update e eu vou ter o destroy. Beleza. Find all, ok? Find one or fail. Update aqui eu vou ter um ID. E aqui eu vou ter o user. E aqui o destroy é um ID. Beleza. Já tenho todos definidos aqui. Só faltou informar aqui que todos são assíncronos. O nosso find all vai retornar aqui o users repositório find. Beleza. Bem simples assim. A única coisa, né, eu vou informar o select aqui, porque eu quero que retorne ID, first name, last name e e-mail, ok? Por quê? Porque senão ele vai retornar a senha também e eu não quero que ele retorne. Então, uma forma de fazer isso, né, é selecionando os campos, ok? O find on or fail, a gente vai fazer o quê? A gente pode fazer o seguinte, ó. O próprio repository, ele dá um find on or fail, ok? E aí eu vou vir aqui dentro dele, ó, e eu vou copiar esses dois caras aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou falar que isso é os nossos parâmetros. Os dois eram obrigatórios lá dentro, eu vou obrigar esse aqui. Esse entity aqui vai ser users entity. Eu vou importar o find aqui, find conditions e o find on options, beleza? E eu passo esses dois parâmetros aqui dentro. Então, calma aí, o que está acontecendo, né? Agora eu só vou encapsular isso dentro de um try-catch.
que caso dê algum erro, o find on or fail, da forma como ele é feito, ele retorna um 500, né? um server internal error, mas eu quero que ele retorne um not found exception error message, ok? Então esse aqui, ó, esse conditionals, né, find conditionals, ele nos permite passar uma série de parâmetros, ok? A mesma coisa os options. Então a gente não precisa criar várias implementações, como por exemplo, find on by email, find on by username, por aí vai. Esse find on or fail aqui, ele já possui todas as condições, né, passando via objeto, ok? E aqui eu só implemento para quando der algum erro ele retornar um not found, perfeito? Então, update. O update aqui, então, eu vou buscar meu usuário através do find on or fail, e aqui, olha que legal, eu passo o objeto aqui, ó, id, ok? User repositório, eu vou dar um merge user e o data aqui, ó, deixa eu só trocar o nome aqui para data, certo? Então esse é o ID do usuário e esse é o dado novo, né, de atualização. E eu vou retornar aqui, ó, user repositório save e user, ok? Então, busca o usuário. Se ele der um erro, ele vai retornar, vai estourar uma exceção not found. Aqui ele vai dar um merge na entidade e no dado novo que está chegando, e aqui eu vou dar um save, beleza? Calma que depois a gente vai tipar isso aqui, perfeito? Aqui então eu busco o usuário, ou melhor, né? Eu só preciso validar se esse usuário existe. Então como é que a gente faz? Dessa forma aqui. Se existir, segue o jogo. Se não existir, ele vai lançar uma exceção de erro. E aqui users repository, eu vou dar um sock delete nesse ID, beleza? Basicamente esse aqui é o nosso CRUD, né? Agora a gente precisa criar aqui as nossas DTOs. Então aqui na pastinha users, eu vou criar uma nova pasta chamada DTO, beleza? Que vai ter o createUserDTO.ts e eu vou expor essa classe, createUserDTO. E o que eu preciso para criar um usuário? Bom, o first name, o last name, e-mail, certo? E password. Beleza. Agora eu vou tipar, né? Para eu tipar, né, para eu criar uma validação, a gente utiliza essas duas bibliotecas aqui, Class Validator e Class Transformer. Perfeito? Vamos aguardar a instalação. Instalação feita. E aí eu vou utilizar aqui, ó, o decorator isNotChange do Class Validator. A mesma coisa aqui para o last name, a mesma coisa para o e-mail, a mesma coisa para a senha. Aí as diferenças aqui que no isMail eu vou usar um decorator isEmail para ele validar. E aqui na senha nós vamos utilizar o decorator matches, ok? E esse matches ele espera uma regex. Então eu quero que a minha senha ela tenha uma regex de letras minúsculas, maiúsculas, números e caracteres especiais para a gente criar uma senha bem parruda, ok? Então para isso a gente vai acessar um site chamado iHateRegex.io. Esse site aqui tem uma regex de password, ok? Então eu vou copiá-la e aí eu vou criar uma pastinha aqui, ó, na SRC, chamada helpers. Vou criar aqui regex.helper.ts. Eu vou criar aqui uma constante password e eu vou colar essa regex. Aí eu coloco apenas o barra barra, né? E aí eu vou exportar aqui uma constante chamada regex helper e eu vou passar como propriedade desse objeto aqui o password, ok? Assim a gente pode utilizar em qualquer lugar do nosso sistema. Então eu vou utilizar aqui nesse matches o regex helper password, ok? Então é a mesma coisa da gente simplesmente copiar isso aqui e colar aqui, né? Mas eu estou usando ali para a gente poder reaproveitar no código, legal? Então eu tenho first name, last name, e-mail e password. Isso aqui é essencial para a gente criar um usuário. Agora eu vou criar aqui uma DTO também do update user. Então eu crio um arquivo novo, updateUserDTO.ts. E para dar um update, eu preciso apenas disso aqui. Eu quero apenas que atualize o nome e o sobrenome. O e-mail eu não quero deixar meu usuário trocar, uma vez que ele cadastrou, já validou, não precisa mais ser alterado. E a senha a gente geralmente faz um outro endpoint, e que nesse caso a gente não vai trabalhar isso aqui. Então, beleza. Eu acabei esquecendo aqui, né? Eu tenho o update UserDTO aqui, mas faltou o nosso create, né? Então deixa eu criar aqui o nosso create
nosso método store, né? O store aqui então é um create user DTO. E aí eu uso aqui o user repositórios create através desse data, certo? Que a nossa DTO vai cair aqui. Esse usuário, uma vez que a gente criou aqui na entidade, a gente salva ele e pronto, no método store criado. A gente vem aqui no nosso controller, olha só que bacana, a gente agora pode chamar a nossa camada de serviço, por exemplo, dar um find all, no store aqui a gente vai receber um body, ok? Esse body é o que? É o do tipo create user DTO, porque é o post do nosso usuário, ok? Então aqui vai ser, ó, this user service store, e eu passo o body aqui como parâmetro, olha só que legal. No show a gente vai ter um parâmetro chamado ID, e aí eu vou aproveitar e vou validar aqui, ó, como segundo parâmetro, ó, esse é um tipo ID de tipo string, mas no segundo parâmetro aqui do decorator param, nós conseguimos validar, ó, dando um parse, o ID pipe, ok? Então eu obrigo que o ID do usuário é do tipo ID, então isso aqui vai validar. Se ele passar um número ou qualquer outra coisa, vai dar um erro. Então eu chamo a camada de users aqui, dou um find honor fail e passo o ID aqui. Olha só que legal. A mesma coisa eu faço para o update. Então eu pego aqui o parâmetro ID e aí eu vou ter um body aqui também. Porém o body do update é o update users DTO. E eu venho aqui, ó, this users service, update, passo o ID e passo o body. Olha só que legal. A mesma coisa acontece aqui para o destroy. Eu vou receber um ID. E aqui eu vou dar um await no user service destroy passando o ID, ok? Aqui eu vou retornar um HTTP code, né? Vou utilizar aqui, ó. Cadê? HTTP code. Opa, HTTP status. No content. Cadê? No content. Ok. O update aqui é dou um await. Aqui também eu vou dar um await. Perfeito. Show de bola. Então todos os nossos endpoints já estão criados aqui. Nossa camada de service também, nossa entidade também está criada. As nossas DTOs também, com regex de validação. Apenas um detalhe aqui, ó, na nossa user, se a gente criar um usuário novo com uma senha 123, ele vai salvar exatamente desse jeito no nosso banco. Então, e não é isso que a gente quer. O que a gente vai fazer? A gente precisa criptografar essa senha. Então, como que a gente faz? A gente vai precisar de uma biblioteca chamada bcrypt. Então eu dou um npm bcrypt, vou instalar essa biblioteca, beleza, biblioteca criada. E aqui na entidade eu vou criar um método chamado hashPassword, ok? Pode ser o nome que você quiser. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, a minha password, né? Imagina que eu estou criando um usuário novo. Quando a gente cria um usuário novo, ele instancia essa classe. Então eu estou atribuindo para minha senha um valor, ok? E aí, quando eu dou um thisPassword, eu estou sobrescrevendo esse valor, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar um método lá do bcrypt chamado hashAsync, certo? Ó, a gente pode até confirmar aqui, ó, no npm do bcrypt, e ele tem uma função, aqui ó, hashSync, aqui ó, hashSync. Essa função, ela vai criar uma hash, e é uma hash de quem? Da própria senha, ok? E aqui o segundo parâmetro, a gente passa o número de saltos, né? Salt rounds, né? Então ele vai criar um salt, né, que é tipo uma criptografia, e através desse salt ele vai criar a hash da nossa senha. Então, assim, torna a nossa senha totalmente inquebrável, ok? E eu vou colocar aqui como 10 saltos, ok? Então, nossa senha vai receber uma criptografia. Mas só o método dessa forma não vai funcionar. A gente utiliza um decorator chamado beforeInsert. Então, o que isso quer dizer? Que antes do TypeORM inserir um novo usuário no nosso banco de dados, ele vai executar esse cara aqui, ó, antes de inserir. Então ele vai fazer o quê? Um hash da minha senha, perfeito? Não utilize o beforeUpdate, porque o que acontece no beforeUpdate? Como é uma atualização, esse cara já existe.
E se ele já existe, a senha dele já foi criptografada. E se você atualiza, por exemplo, o nome, o sobrenome dele, ele vai fazer o quê? Ele vai executar esse before update, vai pegar a hash e vai criar uma hash da hash. E aí seu usuário não vai mais acessar. Então a gente não utiliza isso no before update. A gente utiliza apenas o before insert, que já vai ajudar demais a gente. Bom, agora vamos testar tudo isso aí, né? Vou rodar aqui a nossa aplicação. Ok? Deu um erro aqui porque faltou no nosso users module, que era um import aqui, né? Um import do type module for feature. E a gente vai passar nossa entidade users int time. Legal? Já deu um restart. Ok, deixa eu ver aqui type for feature. Ah, e faltou o decorator int time. Desculpa aí, pessoal. Vocês já devem ter pegado o erro lá atrás, né? Beleza. Users aqui, olha só que bacana. Vamos aqui no nosso Table Plus para ver como é que tá, olha. Como a gente utilizou aqui, ó, o Synchronize True, então ele já pegou a entidade, ó, ele encontrou a entidade e já mapeou no banco. Então a gente tem aqui, ó, nossa tabela de usuários criada automaticamente, ok? Apenas um detalhe, pessoal, esse Synchronize True, ele, olha, não utilize ele em produção, ok? Ele é apenas para desenvolvimento, porque pode acontecer algum problema e você perder os seus dados, perfeito? Vale lembrar isso. Ok, então vamos utilizar os nossos endpoints. Eu vou abrir aqui meu Insomnia. Eu já tenho aqui, ó, mapeado, né, ó, o localhost 3000, API v1 users, né? E aí eu vou bater nesse endpoint, ok, retorno um 200, mas vai retornar um array vazio, porque de fato eu ainda não tenho nada. E aí eu vou dar um post, ó, lá no API v1 users. Então o post vai cair aqui, ok? Eu não vou passar nada, vamos ver. Ok, ele deu um erro 500, porque ele deu um erro. Então, só para a gente voltar aqui, ó, no nosso main task, vamos configurar um global pipe. Aqui, ó, use global pipe, que é o new validation, cadê pipe? Ok? Esse validation pipe, ele vai garantir que estoure uma exceção ali pra gente. E olha só que bacana, ele já deu um erro 400 falando, olha, o primeiro nome não pode estar vazio e por aí vai. Ok? O único detalhe que eu vou fazer aqui, ó, eu vou utilizar um whitelist e forbid non whitelisted. Se você quiser entender isso aqui, eu tenho um vídeo no canal, acessa aí, você vai entender o que isso aqui faz e aqui é muito interessante. Recomendo você utilizar. Ok, agora a única coisa que eu vou fazer também aqui, ó, eu vou personalizar uma mensagem aqui, ok? E essa mensagem eu vou falar assim, ó, a senha deve conter letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, ok? E eu vou pegar essa mensagem aqui e eu vou criar aqui um helper messages helper ts e eu vou exportar aqui, ó, messages helper e eu vou colocar password valid e eu vou jogar essa mensagem aqui. Venho aqui, messages helper e password valid, ok? Jogar aqui mesmo. Só para ele trocar esse erro aqui, ó, porque ele está falando que tem que ser uma regex muito doida, o nosso usuário não vai entender. Agora sim, o nosso usuário vai entender. Bom, e eu vou passar aqui, ó, first name, last name, e-mail e a senha. Vamos ver se a senha está funcionando. Eu vou colocar 123. Olha, a senha ainda continua dando erro. Se eu colocar Leonardo 123, continua dando erro. Se eu colocar um caractere especial, continua dando erro. E se eu venho e coloco uma letra maiúscula, aí sim a gente já vai poder criar esse usuário. E lá, 201 created, temos um usuário criado, o ID do tipo UID, a senha totalmente criptografada. Então se a gente abre aqui o nosso banco, olha que legal, nosso usuário já está aqui, perfeito. Então a gente já tem a hash da nossa senha, e se a gente pega todos os usuários criados, a gente já tem aqui um usuário. Eu vou apenas passar aqui, ó, esse user ID aqui, para eu dar um get nele, ó. Aqui eu estou utilizando constantes no Insomnia, para facilitar o desenvolvimento, né? Já estou obtendo o usuário. Se eu der um delete, ó,
na rota, passando o ID, beleza, deu 204. Se eu bater de novo, ele já deu um 500, porque ele não encontrou mais o usuário, ok? Porque o usuário foi removido, então funcionou. Né? Aqui, ó, depende dos 404. O update, deixa eu criar um usuário novamente. Vou pegar esse ID aqui. Vamos dar um update nesse cara. Ó, esse cara aqui é Leonardo Brito. Agora eu vou dar um update em Leonardo B. Vamos ver se funcionou. Leonardo B. Funcionou, perfeito. E o nosso banco está aqui, ó, com 2 usuários. Um apagado e o outro que existe. Então eu vou apagar todo mundo aqui, só para a gente poder criar um usuário certinho. Legal, pessoal. Agora vamos entrar para a parte de autenticação. A ideia é a gente fazer um login aqui, né? Ok? Então, como é que a gente faz? Eu vou dar um stop aqui. Então, nossa parte de módulo de usuário, de hash de senha já está totalmente configurada. Agora vamos partir para o módulo de autenticação. Para o módulo de autenticação, a gente precisa vir aqui, ó, deixa eu vir em Security, Authentication, instalar essas bibliotecas aqui. Então, a gente tem o Nest.js Passport e o Passport local, e também temos o Passport JWT. Então, vamos instalar todos esses caras. Então, ó, é o Nest.js Passport, o Passport, né, propriamente dito, o Passport local e o Passport JWT, ok? Bom, a biblioteca Passport é o provider que vai auxiliar na autenticação. A biblioteca Nest.js Passport é quem vai fazer essa ponte, né, dessa integração com o Passport e o Nest.js. O Passport local é o cara que vai pegar o e-mail e a senha e vai verificar no banco, que vai fazer essa validação. E o Passport JWT é o cara que vai extrair do header authorization, e vai permitir essa comunicação com os nossos endpoints, ok? Então a gente instala essas bibliotecas, beleza? Uma vez instalada, a gente pode instalar aqui também os tipos, né? Então, por exemplo, a gente tem o types do Passport local e também o types do Passport JWT. Então a gente instala como dependências de desenvolvimento, né? Apenas para tipagens, né? Beleza. Feito isso, nós vamos criar um módulo novo. Então, módulo auth, ok? Então venho no Nest, gera um módulo auth. Beleza, módulo auth criado. Automaticamente o módulo auth já foi importado aqui para nós. E o que a gente vai criar aqui agora é uma camada de service para o nosso auth, ok? Auth criado, auth service criado, né? E o que a gente vai ter aqui também? Nós vamos ter que criar, primeiro, né, no nosso auth module, a gente vai dar um import no Passport module, ok? E além do Passport module, nós vamos importar o nosso users module. Lembra que o nosso módulo auth precisa do usuário? Então a gente importa aqui também. Além disso, né, a gente vai importar aqui o config module, ok? Porque o config module a gente vai utilizar variáveis de ambiente aqui também no nosso auth module, perfeito? E agora a gente também vai importar aqui, ó, deixa eu ver, o JWT. Faltou aqui, ó, Nest.js JWT, perdão pessoal, esqueci dele. Então eu vou instalar aqui, ó, Nest.js JWT. A tipagem a gente já instalou, esse cara aqui a gente também instalou. Beleza, instalado o Nest.js. Agora a gente consegue importar o JWT module. E a gente faz aqui, ó, um register, ok? E esse register a gente vai informar aqui, ó, uma chave privada, e a gente consegue passar aqui, ó, um sign options. O que é esse sign options? A gente configura, né, quanto tempo o nosso token vai durar. Então eu vou deixar aqui, ó, 60 segundos, para a gente até fazer alguns testes. Então eu tenho que informar uma chave privada, porque essa chave privada ela vai ser responsável por ser a segurança, né, no nosso token, para que qualquer pessoa, nossos usuários, não saiba como a gente gerou essa hash, né? Então a gente precisa de uma senha bem segura aqui. Então como é que a gente faz isso? Bom, eu gosto de utilizar aqui, ó, o OpenSSL. Eu utilizo esse comando aqui, ó, OpenSSL range base64 com tamanho 32. E tá vendo? Aqui ele vai gerando várias hashes pra gente. Então eu pego aqui qualquer uma que ele me gerou e eu vou colar aqui. Aí lembrando, claro que eu não vou deixar essa hash exposta aqui no meu código-fonte. Eu preciso jogar isso na minha variável de ambiente, né, para ficar de forma segura.
E lembrando, minha env, meu arquivo.env não pode ser versionado no Git, senão alguém consegue invadir o meu repositório no Git e pegar todas essas credenciais. Então eu vou colocar aqui, ó, JWT, ou melhor, vou colocar aqui, ó, secret key, JWT secret key, e vou colocar esse valor aqui. Aí lembrando que eu preciso vir aqui no example, ok, show de bola. E agora eu venho aqui, ó, ao invés de usar esse valor aqui, né, esse plain text, eu uso a minha variável de ambiente. Agora nós precisamos criar o nosso auth controller, porque ele vai ser o responsável por disponibilizar o nosso endpoint de login, ok? Então eu venho aqui, ó, nest gcontroller auth, ok? Beleza, ele atualizou aqui, ó, o controller, certo? Vou colocar aqui API auth, eu vou ter um método aqui login, e nesse método ele vai ser um endpoint post login, perfeito? E aqui que está o segredo. Eu vou utilizar um decorator chamado useGuard do Nest.js e eu vou falar aqui, ó, authGuard local. Esse authGuard é o passaporte. Então, qual que é a dinâmica aqui? O login, ele é local por quê? Né? Então, eu falo para o Nest, olha, Nest, eu vou dar um useGuard e eu vou passar o authGuard local do passaporte aqui. Então, ele vai ter uma dinâmica de pegar o e-mail e senha e autenticar para nós através do user service, ok? Nos outros endpoints do usuário, por exemplo, a gente vai dar um useGuard do Nest e vai passar o authGuard do passport, porém a gente vai passar o JWT, ok? Então aqui, authGuard local, e nos outros endpoints nós vamos utilizar o authGuard JWT. Logo vocês já vão entender a dinâmica da coisa. Bom, uma vez criado o authGuard local, a gente precisa então definir essa estratégia. Como é que vai funcionar, né? Então a gente vai criar aqui uma pastinha strategies, e eu vou criar aqui local strategy.ts, ok? Então tem a estratégia local aqui. E eu vou exportar essa classe local strategy, que vai estender o passport strategy, ok? Mas aqui é do passport local, ok? Então eu tenho uma classe local strategy que estende o Passport Strategy. E qual que é a estratégia que a gente vai passar aqui? Da biblioteca Passport local, ok? Então eu estou criando uma classe minha, né? E eu estou falando, olha, Nest Passport. A estratégia aqui é Passport local. Então, beleza. Eu vou ter um construtor aqui, porque como é uma classe que eu estou estendendo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o super. O que é o super? Ele vai chamar o construtor da herança que eu estou estendendo. E eu vou falar aqui, ó, o username field, porque ele, por padrão, a autenticação dele é com username e password. O meu não estou usando username, eu estou usando e-mail. Então eu venho aqui e sobrescrevo, ok? E aí, como eu estou estendendo essa classe, sempre quando a gente for utilizar uma estratégia local, uma estratégia JWT, ele sempre chama um método chamado validate. Então é aqui que vai ter toda a implementação, ok? Então aqui a gente vai receber o e-mail e a senha, e é aqui que a gente vai validar. Então aqui no construtor eu venho importar, ó, private, read only, auth service, ok, auth service, e aqui dentro a gente vai ter o auth service no método validate user, e aí a gente passa o e-mail, e a senha. Então é mais ou menos isso aqui, ó. O local strategy vai validar, né, o nosso campo e-mail. Então ele vai passar aqui para nós, seria o username e password, então ele vai passar e-mail e senha, ok? E eu vou chamar o auth service, eu vou validar esse usuário, e-mail e senha. Se encontrar, a gente vai estar armazenando aqui esse usuário, né, validado. E aí eu até verifico aqui, ó, se esse usuário não encontrar, eu vou retornar um erro ali para ele. E aí eu posso falar unauthorized exception. E aqui eu vou até criar uma mensagem nova, que vai ser, sei lá, password or email invalid. Então eu vou criar aqui, ó, e-mail e ou senha, são inválidos. Criei essa mensagem e eu vou utilizar aqui message helper. Beleza, perfeito. Caso contrário, a gente retorna o usuário. Então, se deu algum erro, eu vou lançar uma exceção de não autorizado. Se deu tudo certo, retorna esse usuário validado. Agora, vamos criar esse método validate lá no nosso auth service. Então, entra aqui no auth service,
e eu vou validar esse usuário. Agora sim, o auth service vai comunicar com o user service. Então eu utilizo aqui um construtor, não, private region user service, beleza. Estou fazendo essa importação. Claro que para eu estar usando o user service, meu módulo precisa já estar importando o users module, ok? Então volto aqui, e aqui eu vou receber e-mail e senha, ok? E aí eu vou buscar o usuário lá no user service e eu uso aqui, ó, find on orfeio, passando e-mail apenas. Bom, se esse e-mail nem existir, esse cara aqui, ó, ele é orfeio, né? Ele é find on orfeio. Ele já vai lançar uma exceção pra gente. Eu não quero que ele lance a exceção. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou encapsular isso dentro de um try catch, porque se não encontrar, eu vou retornar nulo. Por quê? Porque a nossa local strategy, quando ela receber nulo, ela já vai lançar a exceção para a gente. Então eu quero que ele sempre lance uma exceção, ó, de e-mails sem inválidas. Porque se eu deixo a exceção do user service, ele fala usuário não encontrado ou e-mail não encontrado. Então a gente vai estar dando uma brecha ali, falou, opa, o e-mail não foi encontrado, né? Então eu deixo sempre o erro genérico, tipo, olha, e-mail sem inválido, e-mail sem inválido. Independente se é e-mail que está errado ou se é a senha que está errada. Então eu deixo sempre genérico. E aqui, ó, só para garantir, ó, é users entity, né? Então a gente está tipando, ele vai buscar. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Eu encontrei o usuário. Eu vou precisar agora, dentro da minha biblioteca bcrypt, eu vou utilizar uma função chamada compare. Então vou até abrir aqui, ó. A gente vai utilizar essa função aqui ó, do bcrypt compare sync, ok? Ou vamos importar aqui. E aí eu vou criar aqui, ó, is password valid, vai ser o compare sync. E aqui o que eu vou passar? Eu vou passar, né, como ele fala aqui, ó, um plain text. Então o que é o plain text? É o que vem aqui no password, porque o cara ele está autenticando, então ele está mandando essa senha aqui. E aqui é a hash. A hash vem da onde? Lá na minha entidade users.password, ok? E se isso, lá, se não for um password valid, né, eu vou retornar nulo. Se der tudo certo, eu retorno o usuário. Então, ou seja, o usuário existe e a senha deu certo, retorna o usuário. Se o usuário não existe, retorna nulo. Se o usuário existe, mas a senha está errada, também retorna nulo. Por quê? Quando o auth service retornar nulo, a gente vai cair aqui, ó, não existe usuário e vai lançar a nossa mensagem genérica de erro, ok? Então esse é o nosso validate user do auth service e esse é o nosso local strategy. Agora eu só venho aqui no nosso módulo, né, eu preciso vir aqui no provider, ó, e importar esse local strategy, ok? E aí no nosso controller, a gente tem aqui agora, deixa eu só dar um return nulo aqui, para parar de dar erro. Agora sim o nosso AuthGuard vai estar funcionando. Pessoal, eu cometi um engano, eu me esqueci de uma peça-chave aqui no local strategy quando eu estava escrevendo, é simplesmente esse decorator aqui, injectable, ok? Esse decorator ele é muito importante porque ele vai dizer que essa classe ela vai poder ser injetada, ou seja, o nosso módulo auth, deixa eu abrir aqui, ó, uma vez que a gente define ele como um provider do módulo auth, se ele não tiver esse decorator injectable, é como se ela não existisse, né? O módulo auth está cego, não sabe que aquele local strategy existe. Então, por eu ter esquecido de escrever esse cara, né, então vocês importam aqui ó, do Nest.js Common, aí tudo vai funcionar, beleza? Então, ó, vou rodar aqui o projeto. Da mesma maneira como a gente deixou, ó, auth service está aqui, auth controller está com o nosso auth guard local, né? Aqui, ó, eu estava até fazendo alguns testes. O que é bacana? Vocês podem fazer isso também, né? Eu vou voltar aqui para o success true, ok? Deixa eu voltar para cá. Né? Agora que o nosso local strategy está com o decorator, a gente pode bater aqui, olha lá, e deu success true. Se eu passar uma senha errada, ele já vai dar lá o 401, olha lá, e-mail e senha estão inválidos. E aonde que está essa lógica? Está aqui, ó, no o nosso auth controller, né, o login, implementa o authguard local e o nosso local strategy, como é que ele valida? Bom, ele pega o e-mail, né, e a gente vai receber aqui e-mail e senha. Se não encontrar aquele usuário, né, o que acontece nesse usuário? Bom, primeiro ele busca no banco. Esse e-mail existe no banco, mas a senha não está válida, então retornou nulo.
por retornar nulo, a gente tem aqui, ó, unauthorized exception e essa mensagem, olha lá, beleza? Então, se a gente passa o usuário certo, o que vai acontecer? O local strategy vai retornar aqui para o nosso login e aí vai conseguir o fluxo do login, que no caso aqui deu success true. E aí o que é legal? Se eu adiciono o decorator hack aqui, e eu dou um hack.user, esse usuário lá do local strategy, ele concatenou na nossa variável hack. Então, ó, eu vou retornar hack.user e tá aqui, ó, o nosso usuário. E da onde que vem esse usuário? Bom, exatamente esse usuário que a gente retorna aqui, ok? Então, claro que esse método de login já está parcialmente completo, mas ainda a gente precisa retornar um token, né? Então, como é que a gente faz isso? Aqui no construtor do auth controller, eu vou injetar o auth service, ok? Auth service. E eu vou vir aqui, ó, auth service, e eu vou chamar o método login, passando o hack user. Agora eu vou criar um token desse usuário. Então eu vou criar um método aqui, ó, assim que login, eu vou receber o meu usuário aqui, e aí eu vou criar aqui, ó, um payload. Nesse payload, né, é onde eu vou montar o meu token, ok? Bom, o que acontece? No token JWT, a gente pode até vir aqui, ó, JWT.io, nós temos o token, certo? Esse é o token. E ele é dividido em três partes, a vermelhinha, a roxinha e a azulzinha aqui, ó, sempre separado por pontos. A parte do meio aqui, ó, é o payload, ou seja, é o data. Esse data aqui, ele nada mais é do que um base64. E esse dado, ele fica público, né, no token, então é importante você não colocar dados sensíveis. Coloque apenas o essencial, um ID do usuário, no máximo um e-mail. Então toma muito cuidado. E como é que a gente informa o e-mail? O padrão é sempre esse sub, ok? Nada impede da gente colocar aqui ID, certo? Mas o padrão aqui é sub. Então a gente coloca aqui, ó, o sub é o que? É user.id. E eu posso até vir aqui também, ó, e colocar e-mail, eu vou colocar user.email. Então esse é o nosso payload, ou seja, o nosso payload do token JWT. E como é que a gente vai assinar? Bom, eu vou injetar aqui, ó, mais um carinha que é o JWT Service, que ele vem da biblioteca Nest.js JWT. Então eu venho JWT Service, utilizo o método sign, ok? E passo esse payload. O segundo parâmetro é algumas opções, como private key, e aí a gente tem o expire's-in, mas esses caras a gente não precisa passar, porque a gente já configurou aqui, ó, no JWT Mod, a gente já passou a nossa chave privada e a expiração, que é 60 segundos, ok? Em um minutinho. Então montei meu payload e o meu método login nada mais é que retornar um token. Vou salvar, já estou chamando aqui, ó, bonitinho, vou até colocar um await aqui para garantir. Beleza, projeto rodando, vou passar meu e-mail e senha e vou dar um post. E olha só que bonitão, temos nosso token JWT gerado. E se eu copiar esse token JWT e jogar aqui, olha só, nosso sub é o nosso UID e a gente também tem aqui, ó, o e-mail que a gente passou. Então, ó, esse UID é o ID do usuário, ó lá, AB57, e o e-mail está aqui. Perfeito. Então, o nosso método de login já está funcionando. Agora, qual que é o próximo passo? Eu quero vir na rota de usuário e eu quero barrar esse método de usuário aqui, ou seja, eu quero que acesse esse endpoint somente quem tem a permissão. E quem tem a permissão? Quem tem um token autenticado por mim, ok? Então vamos lá. Eu vou vir aqui no meu user controller e eu vou falar que todos esses métodos aqui são protegidos. Então a gente pode vir aqui em cima da class user controller e falar use guards, ok, auth guard, JWT, ok? Essa é uma forma. Mas claro, da mesma forma que para o local a gente precisou criar estratégia, a gente vai ter que criar estratégia também para o JWT. Então, JWT strategy.ts, vou exportar aqui JWT strategy, que estende do passport strategy, e aí eu vou importar o strategy aqui do JWT, ó. Percebe que o strategy tem que vir do JWT. E não se esqueça também do injectable, aqui do Nest.js Common. E aí a gente vai ter um construtor, ok? Nesse construtor a gente tem algumas informações
importantes. Então eu vou até vir aqui, ó em Security, Authentication, JWT, e aí eu vim aqui, ó, JWT Strategy. E olha só, a gente tem algumas configurações aqui, ó, que são esses caras. O que acontece? Vou até importar aqui, ó, passaporte JWT, aqui a nossa secret, como process, env, JWT secret key. Deixa eu só confirmar se é exatamente esse nome. Perfeito. O que acontece? Então, o super vai executar o construtor da minha classe que eu estou fazendo herança, né? E aí eu vou falar, ó, JWT from request, ou seja, ele vai extrair, ó, o bidder token lá do meu auth header, ok? Ele não vai ignorar a expiração, ou seja, se expirou, vai retornar uma exceção. Qual que é a minha secret? A secret é quem está na minha env, beleza? E aí, como padrão, do local strategy, a gente tem o método validate. No JWT, a gente também tem que ter o método validate implementado, ok? E aqui, o que eles fazem, basicamente, é retornar um simples payload. O que tem nesse payload aqui, ó? Tem o ID e o e-mail. Então, no nosso caso, a gente vai fazer isso, né? Vai retornar o payload sub, que é o ID, e o e-mail é aqui no payload e-mail, perfeito? Falou, Léo, mas cadê toda aquela lógica? Não tem que ter uma abstração? Então, essa abstração toda de trabalhar com o JWT, de extrair, de validar, ele já está aqui, ó, nesse strategy do Passport JWT. A gente só configurou aqui o que é preciso fazer, o que a gente vai usar e qual que é a secret. O restante todo ele está fazendo por baixo dos panos. Então, eu venho no meu auth module, eu importo o JWT strategy. Legal. Pronto, pessoal. Uma vez configurado o JWT Strategy e a gente já parametrizou aqui no nosso User Controller que a gente vai dar um UseGuard no AuthGuard JWT, em cima da nossa Class Users Controller, todos esses nossos endpoints já vão estar protegidos com essa barreira, do JWT. Então, o que a gente vai fazer? Só rodar o nosso projeto e a gente vai conseguir testar absolutamente tudo isso. Então, vamos aguardar aqui a compilação do projeto. Projeto Nest rodando perfeitamente. Se eu abro aqui no Insomnia e bato na rota, olha, sem header, sem autenticação nenhum, ele já está me retornando o 401, ok? Então o que eu faço? Eu venho no meu login, que está funcionando perfeitamente, vou copiar esse token, ó, eu venho aqui no header, authorization, bidder, e aí eu passo esse token, ok? E pronto, deu 200, olha só que legal. Se eu passar qualquer coisa aqui, ó, ele vai validar também. Ele deu erro, esse token ele não reconhece. Por quê? Como é que ele verifica? Porque na nossa, cadê o Auth Strategies, JWT Strategies, ele vai dar um match, ele tem a implementação ali por baixo dos panos, para ver se a nossa secret, com o token que a gente está passando, ele dá esse match. Se der um match, ele retorna. Se não, ele vai dar um erro, Então, o que eu posso fazer aqui também, no Insomnia, a gente utilizar o auth bidder, e simplesmente passar o token aqui, como eu estou usando constante. Então, por exemplo, ó, deixa eu gerar um token aqui, eu jogo aqui na minha constante, aqui na minha variável de ambiente, e perfeito, olha, agora já está sendo validado com o token JWT. Bom, pessoal, eu encerro o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de autenticação no Nest.js. A gente criou um projeto do zero, a gente criou as DTOs para validar uma regex de senha, a gente fez a criptografia da senha do usuário, a gente instalou os pacotes necessários para gerar autenticação JWT, a gente trabalhou com variáveis de ambiente, com banco de dados. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente aqui embaixo, hashtag eu vi até o final, porque eu vou ficar muito feliz que você está acompanhando, que você está gostando. Então, se você tem dúvidas, sugestões, críticas, mande aqui embaixo que eu leio, eu respondo todo mundo. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.